Bom, boa noite a todas e todos. Iniciamos, então, a reunião extraordinária do Pleno do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, do dia 10 de julho de 2023, cuja pauta é a que se segue: eleições do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, Lei Paulo Gustavo, a partir do ofício enviado pela SEDAC, informes, mapeamento e assuntos gerais. Como dono da pauta de eleições, que a primeira não está ainda presente, que é o Edson, vamos tratar então da LPG, Paulo Gustavo, e dar uma invertida na ordem da pauta, e quando o Edson chegar, a gente aborda a questão das eleições. Pode ser, gente? Estão de acordo? Sim. Então, vamos para a discussão da Lei Paulo Gustavo. Minha gente, é o seguinte, chegou através do e-mail do colegiado um ofício encaminhado pela SEDAC, solicitando, então, a participação dos colegiados setoriais de artes visuais na sistematização da aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, eu vou ler para vocês o documento que se segue. Com os mais cordiais cumprimentos, então, todos os colegiados estão listados. O Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul solicita que os referidos colegiados setoriais de cultura participem da sistematização de aplicação de recursos da Lei Paulo Gustavo. Para tanto, pede-se que enviem suas devidas contribuições a partir das 5 linhas de sugestão apresentadas no encontro de 28 de junho de 2023. As sugestões devem estar em alinhamento com os planos setoriais de cultura de cada colegiado, e o prazo de envio desse documento de sistematização é dia 12 de julho de 2023. O envio deve ser efetuado para sistema-cultura@sedac.rs.gov.br, e as linhas apresentadas no encontro do dia 28 são as que se seguem: pesquisa, registro e memória, cultura e educação, criação artística, festivais, mostras e circulação, economia criativa, arranjos e criações. Atenciosamente, Rubem Oliveira, coordenador do Sistema Estadual de Cultura. Bom, então, nos resta o trabalho de encaminhar algum tipo de ofício sistematizando as informações e as recomendações que o colegiado fará para a sistematização aí da aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Claro que considerado o nosso plano setorial de artes visuais para o estado do Rio Grande do Sul, que já está atualizado. Eu queria escutá-los em relação a isso. Acho que o BEM deve ter uma série de questões a ponderar, como também, sobretudo, a Bárbara, que é outra pessoa que está bastante ligada nas discussões relativas a Paulo Gustavo, e também a Vera, que eu sei que tem acompanhado assim, algumas das discussões. Então, eu queria escutar vocês e, a partir disso, a gente sistematizar algum tipo de ofício para ser encaminhado, claro, em acordo com o nosso plano setorial, para a SEDAC até o dia 12. Eu vou me encarregar da redação desse ofício. Então, a minha proposta é que a gente discuta aqui no pleno do colegiado agora algumas dessas questões, e eu faço a redação disso, verta a discussão em redação, passo para vocês pelo grupo do WhatsApp, desculpem, e a gente aprova e envia até o dia 12, que é depois de amanhã, quarta-feira. Pode ser esse encaminhamento, gente? Então, vamos lá. Entendi que tu convidou o BEM, a Jussara. Vai lá, Ju. Sim, o plenário está aberta à fala. A fala. Não, eu estava olhando aqui, eu só queria esclarecer algumas questões aqui. Quando fala de festivais, amostras, no caso, né, e circulação, e arranjos colaborativos e criações. O que estaria dentro de arranjos colaborativos e criações, festivais, amostras e circulação? São 2 itens. Então, eu fiquei pensando, festivais, tudo bem, festivais de arte, amostras, mas arranjos colaborativos e criações, enfim. A linha é assim, ó, Ju: economia criativa, arranjos e criações. A economia criativa. Eu me permito pensar que a gente, das
das visuais, nós temos um espaço muito grande na NPG, no que tange a vídeo instalações, que a gente pode muito bem, enfim, é uma linguagem nossa, um gênero discursivo nosso, performances, e esse arranjo colaborativos eu acho de primeira grandeza, porque é a maneira como a gente colabora em vários outros setores, eu não gosto de termos setores, em outras áreas, né, das artes. É só começar, só para... Não, mas eu queria para esclarecer, assim, para às vezes as pessoas perguntam, a gente mesmo pode ficar na dúvida em que tipo de projeto poderia se encaixar nessas questões, né? Porque é uma janela, eu achei bem interessante, porque é uma janela que vai abrindo, né? Abre o nosso leque, né? Só acho que a gente tem que ter bem claro, assim, para poder dar exemplos, né? E poder criar projetos mesmo, enfim, dentro dessa perspectiva, né? Tem alguns projetos no setor que eu estou trabalhando, numa outra, que vai ser, pega um pouco de audiovisual, pega cinema, mas pega fotografia também, pega a amostra de leitura de arte. Então, é um projeto que poderia estar dentro de arte, de audiovisual e dentro de artes, né? Então, teria que ver aí, poderia ser até dentro desses arranjos colaborativos, quando pega várias áreas, né? Só para a gente Eu discutir um acho, pouquinho, ver isso, né? completando essa conversa que a gente está tendo, eu acho que é um diálogo maravilhoso de estabelecer. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa confinada numa área, né? Eu gosto muito de transitar. E os artistas visuais, em geral, eles transitam. Eles fazem horrores de coisas em outras áreas. E agora, duas modalidades me chamam a atenção, que são claras, assim. Performance e vídeo instalação. São duas, estão muito claras. E a outra é realmente essa janela que tu abriu, que está falando para nós, que são as colaborativas, que a gente pode trabalhar. Não que a gente não trabalhe com audiovisual na outra, enfim. Cris, próxima inscrita. Isso sim, mas ali não ficou muito claro se é pensando na artigo, né? Artigo 8º ou 6º, né? Você quer dizer se é restrito aos outros setoriais ou se é participando no audiovisual, né? Porque dentro do audiovisual não necessariamente precisa já fazer o produto, tá? O audiovisual pode sim ser uma pesquisa de roteiro. Então, para a pesquisa de roteiro, acho que tem muita coisa, especialmente eu que venho do interior e vejo o apagamento de memória que foi realizado, em especial sobre artistas e realizadores de artes visuais mulheres, né? Eu acho que tem muita coisa para fazer, né? Mas também tem toda essa linha de investigação que pode gerar um roteiro, mas, claro, dentro do formato de roteiro naqueles 60% do audiovisual. Mas, Isso, e aí... acho que a tua ponderação ela é super importante, assim, acho que está um pouco ambíguo aqui no ofício da SEDAC, mas me parece que a destinação para a qual eles se referem é a dos 30% aqui. E aí, dos 30%, eu acho que entra pesquisa de tudo que é tipo, inclusive a do mapeamento, né? Isso. Então, pesquisa de todos os tipos, e aí entra exposições que não necessariamente tem que ser do audiovisual, né? Mas pode ter, porque nosso campo permite. E por via dentro do educativo, cabe muita coisa, né? Porque fazer uma exposição onde tu faz a filmagem de um professor ou um crítico, alguma coisa que relaciona questões de uma exposição
com a história da arte ou com alguma coisa assim em material de vídeo, é uma coisa riquíssima, né? O que eu fico assim é que todo material educativo financiado com recurso público deveria permanecer disponível ao público, né? Então, isso eu friso toda vez, eu acho que tem que colocar em todos os documentos, porque não é isso que a SEDAC vem fazendo, tá? Então, eles vêm passando os cursos de capacitações e formações em contrato com algum parceiro, e aí não disponibilizam nem o material, nem a aula para ninguém, né? E aí eu acho que é restringir o alcance do público, ao invés de fazer o papel que deveria estar fazendo, que seria o de ampla capacitação dos profissionais do setor, né? Cris, então, se resumisse assim, o que tu está sugerindo seria um foco na pesquisa e na capacitação e um amplo acesso aos conteúdos produzidos a partir do financiamento oriundo da Paulo Gustavo. Seria isso? Sumarizando, assim. Isso. Aí vem Estão inscritas agora... Posso passar, Cris? A Ju e o Ben. o Edson, acho que não. Não, rapidamente, isso que a Cris falou, ele vem ao encontro do nosso plano, né, setorial, justamente de ter uma plataforma, de ter acesso a essas informações, né, então, uma das exigências nossas. Quanto à questão que ela falou, né, de memória, de pesquisa, Cris, aí eu não sei se poderia ser encaixado isso dentro dos 60% do audiovisual, que tem o item 3, capacitação, festivais, amostras, memória e pesquisa, porque não deixa de ser pesquisa, se você faz filmagem, não deixa de ser audiovisual, da filmagem, e pode também estar lá dentro dos 24, né? Mas eu acho que aí pode estar dentro dos 60%, se eu faço um levantamento de registro de memória de um artista, de um professor, de uma história, de um relato, que eu estou fazendo uma amostra, né? Não é um curta, vamos colocar assim, mas eu acho que fica ambíguo, pode entrar tanto numa quanto noutra, porque tem memória e pesquisa dentro dos 60% lá do audiovisual. Claro, eu também acho que o ofício está ambivalente, está ambíguo. Eu vou dar um exemplo disso que eu tentei explicar, porque, por exemplo, quando vai se fazer um roteiro, né? Nesse roteiro, vou pesquisar, vou pegar lá da minha terra, a Teresa Gluck. Eu gostaria de ponderar com a Jussara. Eu estava inscrito. Vai lá, bem. Obrigado. Eu acho que o Sara tem toda a razão em relação a isso, de que a gente pode entrar no 70%. Aí eu falei só de vídeo instalação e performance, mas vai muito além. Quando, por exemplo, o Henrique Freitas Lima vai lá no Instituto Zorável Betchol e filma a vida da Zorável, filma a biografia e o processo todo de construção dela, né? Com o processo criativo. Isso, para nós, é crucial. Eu não estou dizendo que tem que fazer nesse molde, mas nós temos vídeo performance. Nós temos excelentes. Eu acabei de fazer uma curadoria esse ano passado que teve uma coisa maravilhosa. Eu fiquei realmente muito feliz, né, Lise? E a gente, enfim, eu acho que nós temos condições de entrar também nos 70% e não fragmentar tanto a questão essa dos área a área. É uma contribuição. Cris. A pesquisa de roteiro a que eu me referia, ele envolve entrevistas, diversas entrevistas, pesquisa de material, de documentos, né, materiais, fotografias e tudo mais. Então, tem todo esse processo. Tu ainda não vai organizar isso e não vai montar o vídeo final, né, o documentário final, né, mas você vai fazer a busca no campo
dos elementos que irão compor isso. Então, isso é o que eu me referia, quer dizer, porque muitos estão pensando, o que eu poderia, né, que tempo hábil tem para fazer, e expertise, porque como é focado no produto, e não no currículo. Eu acho, a gente já teve essa discussão antes, né? Mas eu acho que essa discussão acho que ela é super interessante, é uma possibilidade aberta para as artes visuais, por exemplo, de fazer não só o que o bem chama a atenção, que são a questão de performances, vídeo instalações, mas também, por exemplo, documentários sobre artistas, sobre campo da arte, sobre processos artísticos, coletivos, instituições, enfim, uma miríade de coisas que estão relacionadas ao campo. No entanto, eu pondero só uma coisa: a competição, entre muitas aspas, com a cadeia produtiva do audiovisual, ela é violenta, gente, porque eles são um setor extremamente organizado, né? E eles estão se preparando para isso há muito tempo. Então é importante também, eu acho, essa seria a minha sugestão para que nós pensássemos juntos também. Eu acho que seria muito importante que nós considerássemos o quanto a gente também acaba, entre muitas aspas, de novo, gente, invadindo, né, essa parte da cadeia produtiva do audiovisual, e a gente não vai aprovar um projeto das artes visuais se a gente não está tão preparado, não tem projetos à altura como são os projetos do audiovisual. Então, eu preciso ter cuidado, eu acho, com isso. Então, a minha sugestão é que a gente foque as recomendações nos 30%. Tá? A minha sugestão seria essa. Tá? Eu vou passar para a Bárbara e depois para a Vera. Só lembrando, assim, não estou dizendo que a gente não tem que pensar nos outros 70%. Acho que pode pensar, é uma possibilidade sempre aberta. Tá? Mas o foco acho que deve ser nos 30%. Bárbara e depois Vera. Foi bem contemplada pela tua fala, Gui, porque, assim, gente, eu tenho acompanhado as discussões, tanto no comitê estadual da Paulo Gustavo e nacional, e já essa questão, assim, de debate, de quem pode entrar ou não no audiovisual, é sempre uma pergunta muito recorrente. E o que tem sido recomendado, até eu lembro que o Binho falou aquele dia da audiência pública, é que pode sim, tá, as outras áreas fazerem as apresentações de propostas, desde que haja sempre uma ressalva de que alguém dentro da equipe do projeto seja do setor audiovisual, justamente por causa de toda a discussão que o próprio colegiado do audiovisual tem levantado, né, que é um recurso deles, papapá. Então, assim, dentro da equipe, a proposta em si, ela pode ser tanto das artes visuais como de qualquer outro tipo de linguagem, né, mas desde que na equipe tenha alguém que seja do setor audiovisual, justamente porque é a expertise deles, né, gente? E me parece, assim, eu não sei se seria o tema da gente ficar talvez pensando nisso, porque lendo o documento ali, me parece que a gente às vezes fica só pensando em ideias do projeto, né? Essa também tem sido uma dificuldade, assim, mas quando a gente pensa em editais, eu penso que as sugestões tenham que ser mais ou menos como a gente fez aquela vez do FAC, né? Sugestões de propostas que estariam dentro desses editais. E aí eu acho que eu sei que a gente, né, tem essa característica de transversalidade, mas, assim, às vezes eu acho que uma recomendação que eu acho importante o colegiado fazer é ter uma linha específica dentro da memória, pesquisa, enfim, que seja por segmento, porque senão, né, dentro desse recurso, às vezes a gente acaba engolido pelos outros setores, assim como é a própria representação lá no conselho, né, bem... Então, quando é num campo geral, a gente acaba sendo, né, às vezes, ficando meio invisível, assim. Então, eu acho que nesse documento a gente tinha que ponderar, ainda assim como fizemos naquela audiência pública, a ideia de que, mesmo sendo um edital genérico, porque já vimos que vai ser assim, pelas 5 linhas, né, mas que ainda assim deva ter algum tipo de alinhamento, assim, por segmento, ou de destinação de recurso por segmento de linguagem, sabe? Eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva no documento, enquanto colegiado. Tu falou da transversalidade, eu acho que isso também é uma possibilidade, né, para os agentes das artes visuais que, se querem de fato participar
desse recurso dos 70%, bom, por que não colaborar com as equipes aí do audiovisual ao nível da transversalidade, trabalhando com essas equipes em outros projetos, que, enfim, eles coordenarem, organizarem e eventualmente aprovarem também nos sistemas de fomento, né? Acho que também é uma chamada como o campo cultural vai ser ativado, não só as artes visuais, mas os outros segmentos também, né? Então ficam essas ideias também, eu acho, para quem conhece o pessoal do audiovisual, tem um diálogo colaborativo aí com o pessoal do audiovisual, de que modo o audiovisual, com essa parcela de 70%, pode também ativar as outras cadeias produtivas dos demais segmentos, né? Vou passar para a Vera, depois para o Edson e para a Cris. Vera, vai lá. Bom, bastante contemplada com a tua fala e com a fala da Bárbara. Era nesse ponto que eu queria tocar, né? Primeiro, a resposta do nosso ofício, eu acho que ela tem que ser direcionada para o nosso setor, né, das artes visuais. Eu acho que a transversalidade entre os projetos, entre as áreas, elas sempre vão existir na nossa área, na área do audiovisual, na área da música, na área da dança, um cenário entre um artista visual, só que a gente não pode esquecer, né, para entrar nessa área, como tu colocasse muito bem, Guilherme, dos 60% do audiovisual, são projetos que têm que ser de audiovisual, são projetos, né, que podem falar de artistas, podem apresentar pesquisa, como a Cris falou, de roteiro, né, isso tudo entra dentro do audiovisual, mas é para a área do audiovisual, né? Então, não esquecer disso, né? E claro, como tu falou, o especialista na área tem que estar presente, né? Jamais nós, das artes visuais, vamos conseguir fazer um filme, né, sozinhos. Eu não me sinto capaz para isso, né? Posso fazer uma produção junto com os especialistas, né? Eu acho que a gente tem que ver que na nossa área, por exemplo, ela fica, né, essa transversalidade, como tu vai escolher, né, onde tu vai colocar com artes visuais, com literatura. Seguido me acontece dúvidas assim, por exemplo, na edição de um livro de arte, né? Um grande livro. É literatura? Né? Vou colocar na literatura ou vou colocar nas artes visuais? Eu já fiz um projeto que era só livro, e aí? Mas era o catálogo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, né? Mas era objetos no final, tinha transversalidades, tinha vídeo, tinha várias outras questões, outras coisas, mas outros produtos, né, derivados, exposição. E assim a gente sempre coloca, né, nos nossos projetos, a gente coloca palestras, a gente coloca edição de livro, a gente coloca vídeo, documentários, pesquisa, né? A gente já faz, né, nos nossos projetos de artes visuais essa transversalidade. Geralmente a gente apresenta performance, a gente apresenta, numa exposição, a gente apresenta um filme, né, um pequeno vídeo. Enfim, o que eu acho é quem produz tem que ser o especialista, né? Não adianta, como tu dissesse aí, por isso me contei com a tua fala, né? Não esquecer que o audiovisual é fera, não é que o audiovisual é fera, né? Cinema é fera. Ontem eu fui ver um filme que eu fiquei apaixonada. O cinema é incrível, e ele abarca tudo isso. E esse fundo, como a gente sabe, o fundo foi maior, né, pelo fundo de cinema que estava lá, o depósito estava lá, né, esperando ser usado, maior do que das outras áreas. Eu acho que a nossa resposta a esse ofício deve ter o foco das artes visuais. É isso. Obrigado, Vera. Outra coisa que me ocorreu te ouvindo falar, já passo para o Edson, era justamente em relação a isso, né? Acho que os projetos eles têm que demonstrar, na hora em que eles são submetidos para esses 60%, a questão de uma equipe também que está vindo do audiovisual, né? Eu lembro a Ju participou comigo aqui
da comissão de avaliação do FAC, né? Eu presidia a comissão de avaliação do FAC visual. Era muito irritante nós, as artes visuais, pegando projetos e tendo que avaliar projetos que eram inoportunos para as artes visuais, quando esse edital era um edital específico para as artes visuais, né? A gente já tinha um olhar diferenciado para esses projetos, porque ficava claro que eles não tinham uma equipe de pessoas das artes visuais, que o objeto era uma coisa assim um pouco ambivalente, né? Não envolvia produtos das artes visuais, práticas das artes visuais. Então essa avaliação ela era muito, né, Ju, ela foi muito contundente assim com esses projetos. Então eu temo que se as artes visuais começam a querer propor muitos projetos para os 70%, 60%, isso vai se repetir lá também nas avaliações. Daí aí a gente vai estar perdendo o nosso tempo. Não é verdadeiro. Exatamente, os agentes das artes visuais vão estar perdendo seu tempo de fazer projetos muito bons para os 30%, 40%, ou de, inclusive, participar de outros projetos eventuais do audiovisual, né? Enfim, é como eu também penso. Vou passar para o Edson e depois para a Cris. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Tá, estou ouvindo vocês aqui a discussão, eu tinha lido o documento já antecipadamente. Eu fiz vários apontamentos aqui das falas que eu acho que a gente precisa pensar, porque talvez não é nem 8 e nem 80 do que tem sido discutido aqui. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a questão da transversalidade. Talvez no FAC visuais a gente não tenha sofrido tanto, embora a Júlia e o Gui tenham lido projetos, como o Gui falou agora, que não tinham muito a ver com o que propunha o edital, mas no FAC Arte de Espetáculo a gente sofreu muito com a questão da tal da transversalidade, que ela mais se travesse de uma possibilidade do que realmente é transversal. Então, a transversalidade, ela ainda é um conceito que dentro da SEDAC tem corrido, dentro dos institutos, inclusive, mas que a aplicação dele tem sido um pouco falha, inclusive na comunicação dos próprios editais. Então, não significa que um projeto tenha dança, teatro e música e que ele é um projeto transversal. Não, ele só tem dança, teatro e música. Não há uma transversalidade e, às vezes, nenhuma conversa entre os segmentos dentro do projeto. Ele só tem financiamento das 3 áreas que decidiram se colocar no mesmo projeto, mas que, na verdade, não é uma transversalidade entre os 3. Então, tudo que a gente fala em transversalidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso, às vezes, se travesse de algo que realmente não é. Então, isso é uma observação importante. Foi algo que a gente sofreu bastante no FAC Arte do Espetáculo e que deixou muito segmento, e um dos principais é a dança, sem uma parte da fatia dos valores. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Foi falado em um momento lá sobre os 30% da equidade entre os segmentos. Esse eu acho que é um ponto bem importante na nossa resposta de ofício. Eu acho que, concordando com o que a maioria falou aqui, que a gente tem que ter um ofício com resposta bem específico para as visuais, que se refiram especificamente ao nosso setor, por isso que eu fiz a fala da transversalidade. E eu acho que o ponto da equidade ele é super importante, porque senão a gente acaba, e as visuais é uma das que sempre sofre com isso, acaba sofrendo muito em perder um espaço de financiamento para outros, né? E muitas vezes outros que se dizem transversais, mas não são. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a equidade ela é bem importante, e se for falar alguma coisa de transversalidade, tem que ter, sim, um conceito bem forte do que é transversalidade, porque a SEDAC entrega hoje como um conceito de transversalidade, ele não é transversal, ele é misturar, mas não é transversal. São coisas diferentes. Tem uma coisa importante que foi falada aqui, que é os projetos que forem para os 70%, que sejam de outras áreas, ou que os projetos tenham que ter integrantes de pessoas do audiovisual. Desculpa, gente. Eu não posso concordar com isso, porque a gente tem muito projeto que cita artes visuais, mas a gente não tem artista visual. Entende? E aí eu vou chamar uma outra atenção. Videoarte também é audiovisual. Também se encaixa. E não necessariamente ele precisa de um profissional do audiovisual, do cinema ou de qualquer área para que seja feito. Então, a gente pensar num documento que responda a isso, a gente talvez esteja aí
prejudicando, inclusive, pessoas do nosso setor que trabalham com videoarte, que não necessariamente precisam de um trabalhador do audiovisual especificamente. Então, eu tendo a não concordar 100%, embora... E aí tem uma outra ressalva que eu quero fazer. Embora... Pode só, Edson, desculpa te interromper, tu pode só reproduzir o teu último argumento de novo, por favor? Sobre a questão da utilização de um profissional específico do audiovisual para as produções? Quando essa segunda ressalva que tu começou a fazer, né, que tu acabou de expor. Tá, porque, voltando, na verdade, no videoarte a gente não precisa necessariamente de alguém do audiovisual para produzir. O artista visual produz, especificamente. E aí, se a gente colocar no documento que os projetos têm que ter envolvimento de alguém do audiovisual, a gente já começa a alijar artistas do nosso próprio setor. Porque, por exemplo, eu produzo videoarte, mas eu não me considero um profissional do audiovisual. Assim como uma grande gama de artistas que eu conheço, né? São coisas bem diferentes. Então, eu acho complicado. E eu acho um pouco de... Embora a grana venha do fundo do audiovisual, eu acho um pouco de preciosismo que a gente tenha que especificamente ter só projetos do audiovisual ou contemplando só profissionais do audiovisual. Afinal de contas, o audiovisual também acaba utilizando verba de outros fundos que não necessariamente é do audiovisual. Então, é uma questão, de certa forma, compartilhada. Então, a gente dizer que porque é do fundo do audiovisual tem que ser trabalhador do audiovisual, significa que os outros fundos que não são do audiovisual não deveriam ser acessados por trabalhadores do audiovisual. A gente também tem que tomar esse cuidado, senão é dinheiro público, gente. Se é dinheiro público, todo mundo tem que ter direito a acesso. E aí vem a inteligência da escrita, né, e do projeto, de que forma que isso vai se construir. O Guilherme falou uma coisa muito interessante, mesmo, que é a questão do audiovisual ativar outros segmentos. Isso é bem importante, eu acho que é muito legal, e cabe nós, talvez na nossa resposta de documento, uma ressalva a respeito disso, da importância do audiovisual, inclusive do colegiado de audiovisual, ter este pensamento de ativação dos outros segmentos, né? Porque, afinal de contas, todos aqui andamos lado a lado, então, se a gente conseguir fazer com que essa cadeia, esse movimento seja interessante. Mas isso é uma coisa que a gente pode provocar enquanto artes visuais, mas também é uma coisa que o audiovisual precisa entender que existe essa possibilidade, senão a gente, né, vai jogar ao vento. Acho que são essas ressalvas, gente, os pensamentos escutando mais do que a gente está falando aqui, mas o que mais me preocupa é isso, sabe? A obrigatoriedade ou a indicação da presença de um, né, profissional do audiovisual no processo de um projeto. E talvez a gente acabe limitando alguns projetos que seriam importantes. E me preocupa uma outra situação, tá? E daí vem de novo da questão da transversalidade. O audiovisual, automaticamente, no seu processo de trabalho, como todos os outros segmentos, acabam ativando outros segmentos para poder concluir o seu trabalho. Né? Isso também não é transversalidade, mas vamos lá, isso acaba acontecendo. Mas talvez não seja uma indicação que a gente deva fazer. Eu acho que a gente deve focar nos nossos 30%, né, especificamente, né, mas tendo essa ressalva de que sim, há espaço dentro dos 70% para as artes visuais. A gente não vai, eu não entendo que a gente tenha que limitar o documento dizendo que a gente tem que focar nos 30%. A gente fala que os 30% é o objetivo principal, mas que há espaço dentro dos 70%, para as pessoas entenderem que há esse espaço, né? Então, é isso, só para concluir. Obrigado, gente. Nada, eu acho que foram super boas as tuas ressalvas. Eu queria aproveitar também e tomar carona numa, assim, que é essa questão da participação. Não acho que a gente não deva participar dos 70%. Acho que não tem que ter essa impossibilidade. Como tu bem disse, é um recurso público, ele está aberto a todos os tipos de proponentes, né? E aí vai depender de quem vai conseguir fazer a escrita, mobilizar suas equipes, apresentar suas justificativas, apresentar o projeto mais coerente. Isso fica a critério dos avaliadores. A minha ponderação só é a seguinte, é justamente essa que tu faz ao final. Vamos focar nos 30%. Precisamos
passar recomendações muito embasadas para os 30%, né? Porque é aí onde a gente vai competir de frente. E eu acho que quando tu traz, por exemplo, a questão da equidade entre os segmentos, isso é muito importante. Isso não tinha aparecido aqui antes e apareceu contigo, né? Então é muito importante que esse documento ele apresente com clareza e firmeza essa questão da equidade entre os segmentos. Porque a SEDAC vai daqui a pouco começar a separar esses montantes de outras maneiras, que a gente sabe que fizeram isso no FAC, porque não fariam agora, né? Então eu acho que a gente também precisa ser... a gente precisa saber qual é a nossa prioridade, gente, é só isso. A minha recomendação é essa. Não vamos ficar loqueando no 70%, vamos apresentar algo bom, contundente, firme para os 30%. É só isso, e que dialogue com a nossa área. É claro que existe... Bom, aí a gente vai começar a falar de suporte artístico na contemporaneidade. É claro que tem gente que trabalha com vídeo, com instalação, e tudo bem, né? Essa não é a questão. A gente não está no mérito aqui disso, né? Acho que o ponto é só precisamos ser estratégicos, né? Essa seria meu aviso, assim, mas não é uma barreira em relação aos 70%. Cris, bem, e depois a Ju. Eu só vou pedir que a gente consiga ser rápidos nas nossas e tentar ser bastante sintético, porque a gente tem uma pauta longa hoje, eu sei que pessoas precisam ir saindo, tá? Tá. Então, a gente também ser bastante objetivo, assim, tá? Tá, sobre essa questão que não é exatamente transversalidade, mas talvez cooperação, e pensando nos municípios que não recebem uma verba tão gigantesca assim, né, gente? Então, numa reunião lá em Cruz Alta, houve a produtora de audiovisual que ela se coloca dentro do audiovisual, né, como sendo um campo de cooperação de múltiplos setores, portanto, a ficha técnica pode contemplar todos os setoriais, né? E isso pensando quando a verba não é muito grande, né? E aí ela colocou, porque um artista pode ser diretor de arte, existe o cenário, existe a roupa, existem os objetos que vão estar compondo o cenário, existem as fotografias dos enquadramentos, né? Então, sobre essa possibilidade de composição dentro da ficha técnica, né? Mas aí vai aquela nossa observação sobre o valor de proponente, valor de ficha técnica, quanto que recebe e quanto que acaba ficando para esses profissionais, né? Lembrando que não é muito grande esses valores no interior, né? E uma live pode ser transformada num vídeo também, né? Então, quer dizer que uma aula, uma formação, ou qualquer outra, um debate também pode ser um vídeo de baixo orçamento, tá? Pensando, o festival de videoarte poderia ser pensado. E sim, o artista visual, o que interessa ali, eu acho que é a comprovação de saber sobre o que está se fazendo, de se comprovar que esse vídeo vai acontecer, de que a pessoa sabe como é que se faz e sabe quanto custa e todas as etapas de execução. Não se trata do profissional comprovar que é do audiovisual, mas que ele sabe do que ele está fazendo e como é que se faz isso e como é que ele vai entregar esse produto. A questão é a coerência entre etapa, orçamento e ficha técnica. O que vai entregar, isso. E qualquer avaliador do audiovisual bate o olho e diz assim, isso aqui não bate, tá? Então é isso. Eu acho que esse teu último ponto ele é bem importante. O meu receio é esse, que o campo todo, por exemplo, das artes visuais se organize, vamos mandar para 70%, e aí fazem um projeto que não é tão bom, quando poderiam estar focando em projetos talvez menores para os 30%, é só isso. É uma por questão exemplo, de escolha alguém de que cada trabalha componente. direto... E assim, tem muito artista visual que trabalha dentro do audiovisual, dentro do cinema, dentro de outras produções, inclusive para fazer, pode reparar hoje as novelinhas e tudo mais, cada cena tem uma composição visual ali, tá? Hoje tem um cuidado com o enquadramento, com coloração e tudo mais, que passou por um artista visual aquilo ali, tá? Então, eu acho que é esses pontos que eu queria colocar.
Não, é essa possibilidade de participação da ficha técnica, quais são as expertises dos artistas visuais, que eles acabam entrando em outros pontos. O cenário, ambientação, iluminação, a composição de cena, a composição de caracterização de figurino. Isso é tudo estudo de artes visuais também. Eu acho que isso é bem importante. A Bárbara agora trouxe, a Bárbara não, o Edson trouxe, desculpa, uma questão sobre a participação dos pareceristas, né, que é o que justamente a Bárbara trouxe antes. Né, aquele documento que nós fizemos de recomendações ao FAC, eu acho que são recomendações estratégicas que não ficam discutindo objeto de proponência, por exemplo, mas que discutem questões muito específicas que são importantes para a área das artes visuais. Parecerista e comissão avaliadora tem que ser da área, tem que ter formação ou tem que ter experiência e trajetória no campo das artes visuais, quantos % para cada região, acho que é de outra ordem as recomendações que a gente tem que fazer, e não ficar discutindo proponência e objeto de proponência. Tá? Eu acho que é bem importante que a gente revisite, como disse a Bárbara, esse documento, que a gente puxe dele algumas informações que são assim fundamentais para o campo. Né? Ali a gente dá toda uma relação de diferentes áreas das artes visuais, né? Aquela relação, ela é super extensiva, super importante. Isso poderia ser usado de novo para falar de possibilidades de projetos e de objetos de projetos para as artes visuais, mesmo nos 30%, enfim. Né? Acho que a gente pode se inspirar novamente naquele documento. Ele já é um ponto de partida. E ele é um ponto de partida importante porque ele foi feito pelo pleno do colegiado. Então ele tem esse poder ainda por cima, né, de uma decisão de um grupo representativo. Tá? Bem está inscrito. Obrigado, Guilherme. Sobre essa questão, nós e o audiovisual, tá? 70% e 30%. Eu vou voltar a uma coisa. Por exemplo, eu terminei um roteiro que está já aprovado por uma instituição de fora do Brasil, e eu faço direção de um vídeo sobre o Instituto Sarado Betchol. Como passa da Casa dos Leões ao Instituto Sarado Betchol? É uma leitura do urbano, é uma leitura que faz parte do... Nossa, a gente deveria discutir também a sujeira de uma cidade, e porque a gente é obrigado a encarar essa sujeira todo dia, uma sujeira visual. E foi aprovado lá. Eu acho que, claro, que eu me cerquei de uma coisa. Ter um diretor de fotografia que fosse alguém do audiovisual e com, enfim, alguém que eu confio muito e que eu gosto da fotografia. E essa parceria é fantástica. Então, não alige, não tem por que alijar as artes visuais de participar dos 70% também. Ela, desde que forme boas parcerias, pode construir coisas maravilhosas. Maravilhosas. Sobre a questão de quem está do outro lado, quem analisa um projeto, né? Então, vamos... Enfim, eu vou pegar um projeto que o Guilherme propôs, tá? Aí eu vou olhar, é um projeto para audiovisual e não tem nenhum profissional do audiovisual. Então, isso não significa bobagem, isso significa reconhecimento, transversalidade, diálogo. Então, eu acho que é importante. E eu adoro trabalhar com pessoas de outras áreas. Era isso. Obrigado, bem. Bárbara e depois Ju. Só lembrando, para a gente ser sintético e objetivo nas colocações, até porque eu acho que chegamos já em vários pontos importantes que renderiam um bom documento. É só bem objetivo, assim, Gui. Eu gostei muito das ressalvas que o Edson trouxe, né? Para a gente não prejudicar artistas que trabalham com essa produção de vídeo, né? Independente da linguagem, mas assim, eu acho que a gente poderia colocar no documento, inclusive, a respeito desse parecerista, né? Dentro da área de artes visual, de audiovisual,
ter pareceristas que sejam da área de artes visuais, justamente para olhar para esses trabalhos com esse olhar, né, de avaliador. Se a gente não coloca isso, gente, essa, eu não falei a palavra, né, agora eu me esqueci dela, que equipara as linguagens com a palavra, Edson. Equidade. Sabe o que me preocupa? Que no interior vem assim, ó, vai ser dividido o dinheiro por região funcional. E aí chega aqui na região funcional, a uruguaiana e papapá, que eu faço parte, né? Aí a maioria dos projetos são música, sei lá, gente, eu tô aqui dentro dos 30%, por exemplo, tá? No edital. Aí vai vir para música, para não sei o que, para não sei o que lá. E se os pareceristas, que a maioria não tem um olhar para as artes visuais, a gente fica de fora porque acha que se é mais importante outros projetos. Então, para mim, é fundamental que esse documento tenha a questão dos pareceristas, tanto para essa questão dos 30%, quanto também para uma análise lá dos 70% do audiovisual, haja vista que dentro dos próprios projetos de audiovisual, os profissionais de artes visuais também vão ser requeridos por essas áreas, né? Por esses projetos macro, digamos assim, de audiovisual. Então, acho que essa questão aí dos pareceres é muito importante de avaliação, Gui, para a gente colocar, tá? Só isso. Já registrei aqui. Eu estou registrando, conforme a gente vai discutindo, eu estou registrando todas as recomendações de vocês e a discussão para a gente formular esse documento depois. Ju. Tá, perfeito, Bárbara. Era exatamente o que eu ia comentar, né? Juntando o que o Edson falou. Então, eu acho que é importantíssimo ter um parecerista dentro do audiovisual ali, dos 70% do audiovisual, da parte de artes, né? Eu queria dar um exemplo assim, né? Por exemplo, eu trabalhei anos, eu sou artista visual, artista plástica, formada em fotografia, né? E artes. E aí, eu trabalhei por muitos anos dentro dos cursos de comunicação social. E então, cinema, vídeo, fotografia. E aí, tu consegue visualizar bem a separação das áreas e tal. E tu consegue ter uma visão para cada área. E aí, se tu não tem, por exemplo, uma formação em comunicação social, tu estaria fora. Eu estou só dando um exemplo, né? Então, tem vários artistas que trabalham e permeiam várias áreas, né? Então, eu acho importantíssimo ter parecerista das artes visuais ali. Outra coisa importante é a gente lembrar que dentro desses 30%, que a Bárbara falou, vai ter todas as outras áreas. Não é audiovisual aqui, 30% para artes visuais, né? Dentro dos 30% é para todos os outros. Então, a gente tem que marcar o território, né? Vamos colocar assim, tem que deixar um espaço para nós, porque se a gente for ver, música sempre abarca muita coisa, tem muitos editais da música, né? Então, a gente tem que deixar isso, qual é a importância e como que a gente vai ter esse nosso espaço ali. Se bota um festival de música, tu acaba, né? Vem um festival de música, a gente tá para ver agora o outro FAC, né? O FAC que vai para agora, o próximo FAC que vai ter, a verba vai toda para a parte de eventos, né? Não sei se vocês lembram, que foi aquela discussão, não vai mais para a área de artes, né? Que vai para eventos. E dentro dos eventos, principalmente no interior, é o quê? É um festival de música, é uma, né? Enfim, não nada contra a música, mas então eu acho que isso é um dos principais pontos que a gente discutiu agora. Eu acho que a gente tem que colocar qualificação dos pareceristas. Eu acho que não tem que ter um limite de não ter gente que tem que ter alguém do audiovisual, né? Mas que tem que permear, né? Se for lá os 70% do audiovisual, tem que ser mais voltado para o audiovisual. A gente pode até colocar, né? Mas enfim, é isso aí, gente. Desculpa aí que eu tô bem gripado e a cabeça fica meio confusa. Mas acho que deu para entenderem. Obrigado, Ju. Mais algum inscrito, alguma inscrita? Vocês têm mais alguma consideração, recomendação sobre a questão do FAC? Paula? Boa noite, gente. Desculpa o atraso, estava aqui no trabalho. Não, só para dizer dessa questão das artes visuais aqui também no edital de Rio Grande,
a gente está tentando para ver se consegue, que seja distribuídos os recursos, né, desses 30%, de forma igualitária entre as setoriais artísticas, né, a fim de não prejudicar as artes visuais, que realmente sempre tem setoriais que obtêm mais recursos, né, então estamos nessa tentativa aqui em Rio Grande. A gente discutiu mais cedo, acho que não tinha entrado ainda a questão da equidade, isso foi bem batido, eu vou fazer questão de que isso apareça assim bem no início do ofício, inclusive, que a gente vai encaminhar. Bom, gente, então, para os que chegaram um pouco depois, a gente está discutindo o pedido da SEDAC em relação às sugestões das artes visuais para a sistematização dos recursos da Paulo Gustavo. Fizemos toda uma discussão aqui, eu fui anotando as recomendações, as discussões, os pontos mais importantes. E o que vai ser encaminhado? Eu vou, depois da nossa reunião, redigir esse ofício e, como sempre, envio para vocês pelo WhatsApp do colegiado. Eu solicito que vocês leiam o ofício e, se estiverem de acordo com ele, só para a gente sistematizar isso, deem um joinha, tá? Deem um joinha, um coraçãozinho, alguma coisa assim, para que eu entenda que vocês estão de acordo e que a gente pode seguir botando, enviando o documento. Pode ser, gente? A gente sistematiza um ritmo de trabalho e a coisa ela anda também com certa agilidade. Para além disso, eu preciso também fazer outras coisas relacionadas às nossas eleições que estão chegando, e aproveitando o gancho, eu então passo a discussão dessa pauta, se estiverem de acordo. Estão de acordo? Podemos mudar de pauta? Então vamos para a questão das eleições do Colegiado Setorial de Artes Visuais. O Edson tem feito e fez já um trabalho todo de preparação e estruturação desse processo, então eu queria agradecer publicamente, parabenizar o Edson pelo trabalho de estruturação que ele fez nesses últimos dias, de estruturação da comissão eleitoral, de seus processos. Muito obrigado, Ed, adiantou muito trabalho para a gente, super ajuda, e passo a palavra para ti, então, para que tu também apresente os pontos mais importantes, calendário e a metodologia que foi escolhida pelo colegiado para as eleições. Parabéns mais uma vez, Ed. Capaz, obrigado. Gente, boa noite. Vamos lá. Eu já tinha dado, mas vamos de novo. O que a gente já organizou, tá? A comissão eleitoral que foi, então, organizada por enquanto. Guilherme, eu, Mel e o Ben. A gente teve uma reunião essa semana, a Mel não pôde, o Ben também não pôde, aí eu já tinha preparado o material para apresentar, eu e o Gui arredondamos esse material na reunião, e a ideia é apresentar para vocês hoje a metodologia do processo dessas eleições, para a gente poder aprovar aqui dentro, né, do Pleno, inclusive quais seriam o regulamento de apuração de votos, que eu acho que é bem importante que a gente entre num consenso aqui por questões de desempate também. Então, a gente vai ter especificamente 3 formulários para preenchimento. 2 pré-eleição e 1 que serve para as eleições. Então, a gente tem 2 formulários. Um é para colégio eleitoral, onde as pessoas, no geral, vão se inscrever para poder especificamente votar. E o que a gente pede especificamente nesse de colégio eleitoral? Para que as pessoas tenham nome completo, e-mail e um breve currículo para a gente poder, enquanto comissão eleitoral, analisar se esse currículo tem condições de ser eleitor para as artes visuais. Por quê? Né? Daqui a pouco vai ter um candidato, vai convidar mãe, pai, sobrinho, enfim, para ter votos, e especificamente a pessoa não tem uma ligação com as artes visuais para poder escolher o seu representante. Então, a gente colocou como um breve currículo. Na dança, isso a gente fez, nas artes visuais a gente fez nas últimas eleições também. E na dança a gente teve lá 90 e poucos inscritos, e sim, a gente leu 90 currículos para saber se essas pessoas especificamente tinham condições, e graças a Deus todos que se inscreveram eram pessoas que tinham condições de votação, porque trabalhavam com dança. Concomitante ao período de inscrição para colégio eleitoral, a gente tem o período de inscrição para candidatos. Tá? Então, eles vão ter exatamente o mesmo período de inscrição. Os candidatos, então, o que a gente pede é nome completo, e-mail, a cidade onde reside, para a gente poder ter um controle especificamente das RFs representadas dentro do colegiado, quais são as áreas de atuação dessa pessoa dentro das artes visuais, e aí quais seriam os setores em que ela se considera apta a ser representante. O nosso regimento interno considera 5, que é acervo e patrimônio, formação, produção, artista, gestão e economia criativa. São essas 5
cadeiras a serem ocupadas, e cada uma delas com 2 representações titulares e 2 representações de suplência. Um breve currículo, obviamente, e a gente colocou como obrigatoriedade para que quem quer ser candidato participe da última reunião deste colegiado, que acontece no dia 11 de setembro. A conhecimento, as nossas portarias vencem no dia 13 de setembro, tá, gente? Então, a última reunião sobre a gestão deste grupo, Guilherme, Cris, Mona e nós todos como membros, acontece no dia 11/9, e nesta reunião, que é a reunião de passagem de bastão, leitura de relatório de gestão, também aconteceria o seminário sobre o Sistema Estadual de Cultura. Então a gente considera como presença obrigatória dos candidatos nesta reunião, para eles terem um entendimento geral do sistema, né, para funcionar. Por fim, esse processo vai acontecer, gente, da seguinte forma: as candidaturas e o colégio eleitoral começa o cadastro a partir do dia 24 de julho de 2023, com prazos de inscrição até dia 24/8 de 2023, até a 1h da tarde. As pessoas têm um mês para fazer essa inscrição, tá? Que é bem importante. E a votação, especificamente, acontece no dia 26/8 de 2023, que é num sábado de manhã, das 8 ao meio-dia. Então, o que acontece? As pessoas se inscrevem até o dia 24, a comissão eleitoral pega todo esse material, monta o forms para as pessoas poderem votar e envia no dia 25 para as pessoas uma listagem com os currículos de todos os candidatos. Que daí as pessoas têm tempo de ler o currículo um dia antes e poder escolher os seus candidatos no dia 26. A ideia é que no dia 26 à tarde, é isso, né, Gui, que é um sábado, a gente tem uma reunião extraordinária que não está no nosso calendário, que servirá apenas e simplesmente, mas com muita importância, para fazer a apuração de votos ao vivo. Tá? Uma reunião extraordinária do colegiado, onde a gente vai abrir lá o link de votação para as pessoas verem quem são os candidatos, e a gente vai fazendo as eleições ali, as pessoas acompanham ao vivo essas eleições, mais transparente que isso impossível, e na sequência, obviamente, a gente coloca isso nas redes sociais para o pessoal ter conhecimento. A estrutura de eleição é essa, tá? O que é importante agora a gente entender, e eu vou me alongar um pouquinho mais para aquele documento que é mais complicado do que a gente falou, que é o regulamento de apuração de votos, e esse a gente precisa... Bom, acho que tu, não sei se tu quer abrir votação para o pessoal concordar ou não com esse formato que a gente criou até agora, para depois ir para o regulamento. Eu acho que é bom, tá? Então, assim, de acordo com a estrutura inicial apresentada pelo Edson, vocês estão de acordo com algumas das datas também estabelecidas, sobretudo com essa organização entre comissão eleitoral, colégio eleitoral e candidatos, e depois também essa reunião do dia 11 de setembro, que é a nossa última reunião dessa configuração do colegiado, para a gente fazer a apresentação do Sistema Estadual de Cultura e também a apresentação do relatório dessa gestão. Estão de acordo? Então, passamos, Edson. Legal. Então, a gente tem um documento. Esse documento, normalmente, nas eleições, a gente faz a leitura dele na íntegra antes de começar a apuração de votos, para todos os presentes poderem entender de que forma que a gente vai considerar o processo eleitoral. Não é um documento que a gente disponibiliza anteriormente, e sim é feito leitura e depois ele fica anexo à ata, tá? Vamos lá. Regulamento para apuração dos votos, proclamação do resultado e posse dos novos membros. Item 1. Os votos serão apurados em reunião pública do colegiado de acordo com os ritos decididos pelos atuais membros da comissão eleitoral. É uma reunião extraordinária onde a gente vai fazer apuração de votos. 2. Para fins de validação de cada voto, será observado o cumprimento das instruções fornecidas no formulário de votação. O formulário de votação, o cabeçalho dele tem certinhas instruções, que significa que, quais são as instruções? O e-mail que a pessoa estiver usando para cadastrar o seu voto tem que ser exatamente o mesmo e-mail que ela usou como colégio eleitoral candidato, para a gente ter certeza que é o mesmo e-mail. Isso aconteceu na dança, várias pessoas usaram um e-mail diferente, então era impossível saber quem era aquela pessoa, então esse voto acaba sendo invalidado. Isso a gente deixa claro lá no início do formulário. A pessoa vota em até 2 nomes por cadeira de representação. Se ela votar no terceiro nome, esse voto é invalidado. Obrigado, Gui. Esse voto é invalidado, porque ela tem até 2 para votar.
E assim tem várias regrinhas que vão estar no cabeçalho de votação. São regras simples, então não tem muito mistério. 3. Primeiramente, será feito o escrutínio dos votos para efeito de preenchimento das 10 vagas de membros titulares. Então, primeiro a gente vota as 10 vagas titulares. Quando terminou as 10 vagas titulares, aí vem as 10 vagas de suplência. E a gente começa a contagem de votos pela faixa de categoria representativa com menos inscritos. Então, vamos lá. Gestão e economia criativa teve menos candidatos do que os outros segmentos. Então, a gente começa por esse. Por que este movimento de começar com menos inscritos? Para que a gente tenha garantia que todas as 20 cadeiras sejam ocupadas. Senão a gente começa a matar membro e, de repente, a gente chega lá no final, na última categoria que tem menos inscritos e todos os membros já foram eleitos nas anteriores e a gente fica com cadeira vazia. Então, a gente sempre começa com o menos, que era a dúvida que tínhamos na reunião e eu fui conferir. As categorias prevêem 2 vagas para titulares e serão considerados eleitos os membros titulares com 2 candidatos que tiver mais votos, por ordem. Agora vem a coisa que é importante a gente conversar, que eu acho que a gente precisa discutir dentro do pleno, que é a questão dos desempates. Tá? 5.2. Havendo empate entre um ou mais candidatos em uma mesma categoria representativa, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Primeiro critério, dar-se-á preferência para o candidato que não for domiciliado em Porto Alegre. 2. Persistindo o empate, dar-se-á preferência para o candidato que não for domiciliado na região funcional 1. E terceiro, persistindo o empate, dar-se-á preferência para o candidato que pertença a uma região funcional que ainda não foi representada pelos membros eleitos. Tá? Gente, acho que a gente pode discutir isso rapidamente. O que vocês acham? Se estão de acordo, estão em desacordo, tem alguma coisa a considerar? Os critérios de empate e desempate. Cris. Acho que estamos num momento que ainda exige isso, né? Porque à medida que a gente for difundindo e comece a haver maior participação e entendimento de como é que funcionam as reuniões, talvez futuramente não precise, mas por enquanto ainda precisa, eu acho, para haver essa participação de todas as regiões. A ideia disso, gente, só para continuar a discussão, esses 3 pontos estão de acordo com o nosso plano, inclusive, né? Que prevê que a gente tenha maior quantidade de regiões funcionais representadas. Né? E o sistema também pede isso, então está de acordo com lá, né? Eu fiquei com um pouco de medo, confesso, lá na dança, quando a gente usou esses itens, com a questão de repente, a gente está deixando pessoas de fora, ou sendo excludente com a região funcional 1 ou com Porto Alegre, mas no final das contas, deu tudo certíssimo, a gente conseguiu 5 regiões, e normalmente a maior participação de votação são de pessoas de Porto Alegre, né, e região funcional 1, então a gente conseguiu encaixar todo mundo bem direitinho, não tivemos problema algum, então não ficou excludente, na verdade só incluiu pessoas de outras regiões que talvez não entrariam né, na normalidade. Então por isso que está assim, e se tiver mais algum critério de desempate que vocês achem interessante, que não precisa ser de agora, né, que pode se pensar nos próximos dias que a gente tem tempo, por favor, nos envia que a gente pode colocar também e reorganizar a ordem sem problema nenhum, tá? Acho que é super válida a contribuição. De modo geral, estão de acordo, então peço que a gente se manifeste, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, se estiverem em desacordo, alguma objeção, se manifestem. Então, segue aprovada os critérios de desempate para a votação das próximas eleições. Segue, Ed. 6. Caso em uma determinada categoria tenha recebido mais votos um candidato que já tenha sido eleito em outra categoria, será considerado eleito o próximo candidato com maior número de votos e assim sucessivamente. Né? Ok. A Mona já foi votada num, foi votada no outro, então é o próximo depois dela. Tá, Mona. Finalizando o escrutínio dos votos, para efeito de preenchimento das 10 vagas titulares, repetirá o procedimento para fim de preenchimento das vagas de suplência. Não havendo preenchimento de todas as vagas, quer para membro titular, quer para membro suplente, as cadeiras não preenchidas ficarão em vacância, e aí o colegiado vai decidir de que forma é que vai complementar, se vai chamar novas eleições e assim por diante.
Os casos omissos serão decididos pelo plenário do Colégio Setorial de Artes Visuais, conforme o regimento interno. Finalizando o escrutínio, será proclamado o resultado da eleição, que deverá ser lavrado em ata, com posse aos novos membros titulares e suplentes a partir da publicação das portarias em Diário Oficial. Isso é importante ficar claro, tá? Não significa porque as pessoas foram eleitas no dia X, que elas já são membros efetivos do colegiado. Não, a gente precisa esperar o processo da SEDAC publicar isso em Diário Oficial e ter as portarias. Enquanto isso não acontecer, a gente fica com um colegiado esvaziado. Na dança aconteceu 25 dias de atraso, especificamente, porque o governo não publicava, porque não tinha as pessoas indicadas do governo ainda, mas as pessoas da sociedade civil seguiram o trabalho, continuaram trabalhando, continuaram se reunindo, porque a gente tinha questão de sistematização, então o pessoal trabalhou, tá? Mas é importante deixar claro para que as pessoas entendam que não é porque elas foram eleitas naquele momento que elas já são membros. Precisa esperar esse processo legal e jurídico. A Cris levantou a mão, né, Cris? Mona. Só, Ed, assina então, só antes de passar para a Mona rapidinho, acho que é legal assinar o documento, né? Então, botei a minha assinatura ali, tá? Dando a minha anuência, e só para a gente formalizar, tá? Beleza. Mona, vai lá. Tu queres que eu coloque também? Pode ser? Eu, na verdade, tinha levantado a mão sem querer, mas já que eu estou aqui falando, esse documento ali, só porque eu estou organizando a divulgação disso, esse documento que vocês estão assinando, eu vou poder botar no Linktree para as pessoas poderem ler esse regulamento, ou ele é interno nosso? Guilherme, eu acho que é uma decisão da comissão se a gente quer disponibilizar antecipadamente ou não. Eu acho que a gente deve disponibilizar, se possível. Claro que é. Então, de repente, porque assim, eu estou organizando, eu vou estar informando o período de inscrições antes de começar o período de inscrições, para a gente já começar a fazer a mobilização. Mas eu acho que esse documento eu posso estar colocando a partir do momento que eu tenho uns ECARs que eu vou estar falando um pouquinho do funcionamento, e aí eu aproveito e coloco que ele está no Linktree. Pode ser? Sim, eu acho que a gente só pode acrescentar também as datas, né, Ed? Eu te ajudo depois nisso. A gente faz um cabeçalho ali com as datas direitinho e aí também te ajuda. Belezura. Tá? É isso. Obrigada. Valeu, Mona. Cris. Ai, custou obedecer. Já vou responder a Ju, é o mesmo procedimento de todo mundo. Se inscreve no colegiado, se inscreve como candidato e vai lá votar, tá? Como todo mundo. Outra coisa, para tentar não dar margem para demorar tanto a SEDAC a fazer suas indicações, eu acho que poderíamos comunicar desde já, né? Do nosso calendário de eleição e tudo mais, que é para eles irem antecipando esse processo aí também, né? Quer dizer, não é porque nós atrasamos a comunicação que eles vão atrasar, pode ser que eles queiram atrasar, mas, enfim, para não dar margem, né? A gente fazer a nossa parte, já comunicar para ficarem cientes quanto às recomendações e tudo mais, as vagas e tudo. Aproveitando, Cris, é muito importante, desculpa, Ed, já te passo a palavra, é muito, muito importante que todos nós da composição atual do colegiado nos inscrevamos para como eleitores para o colégio eleitoral. É muito importante. E eu faço um apelo, é óbvio, para aqueles que podem ficar mais uma gestão, que o façam, porque essa gestão que vai ficar vai levar também para a próxima de pessoas novas que porventura vão entrar no colegiado, todo um trabalho coletivo que vem sendo construído lá desde a gestão da Mel e do Edson, né? E que também foi depois seguiu sendo trabalhado e modificado pela minha gestão e da Mona e da Cris. Então, por favor, se puderem continuar no colegiado, continuem. É muito importante que vocês permaneçam para que não se dê essa quebra, essa ruptura no colegiado. Tá? Perfeito. Ed, eu só estou com a Ju inscrita. Tá. Ju. Ju, antes de passar para ti, só vou responder para a Vivi bem rapidinho uma coisa. Vivi, os documentos que são as portarias publicadas no Diário Oficial do Estado estão todas no drive do colegiado,
tá? Lá tem uma pastinha que chama membros, e na pasta de membros tu encontra as portarias. Tá. Podemos deixar para o público também divulgado, acho que não custa divulgar no Linktree as portarias também, né? Vai lá, Ju. Não, eu só ia pedir para colocar, porque a Cris já respondeu, para colocar as datas e esse material, esse último dos procedimentos, enfim, né? Esse documento que tu fez, puder botar no nosso grupo ali do colegiado também, no WhatsApp ali, que a gente já lê às vezes mais rápido ali, né? Se puder. Principalmente as datas, né? As datas. A gente coloca, a gente faz um calendáriozinho e bota lá. Quem fez o documento foi o Ed, tá? Tá, não, agradeço muito, Edson. Ficou muito bom. Gente, esse documento, eu acho que ele é um documento importante, Mona, assim que ele seja disponibilizado, mas a gente só tem que tomar cuidado para disponibilizar não logo no início, porque ele pode confundir a cabeça das pessoas, entende? Então, essa questão de datas, Ju, e tal, acho que os cards, elas dão conta. Esse daqui, eu acho que é mais legal a gente divulgar mais próximo das eleições, para as pessoas entenderem como vai funcionar. Se a gente coloca muito documento, o pessoal se perde total, não entende mais. Por exemplo, na dança tinha gente que só se inscreveu para colégio eleitoral e era para ser candidato. Teve gente que era para ser candidato e não se inscreveu em colégio eleitoral, né? Sempre tem, as pessoas não leem tudo. Então, quando tem muito documento, acaba rolando esses confrontos aí e as pessoas não entendem muito bem. Cris, sobre o que tu disseste respondendo, tá? Eu acho que é bem importante a gente fazer essa comunicação para a SEDAC a respeito do nosso procedimento, das nossas datas, principalmente utilizando o Instituto, né, estadual, através da Adriana, mas eu quero fazer uma coisa importante, assim, uma fala importante. No dia das eleições da dança, acabou as eleições, eu mandei relatório de gestão, ata de eleição, contato de membro, tudo no mesmo dia. Assim, pacote completo. E mesmo assim a SEDAC demorou. Por quê? Tem duas situações importantes. Primeiro, pessoas que aceitem fazer parte do colegiado. Eles também têm essa dificuldade de encontrar pessoas. E eles só vão atrás de pessoas no último momento. Então tem essa demora entre um e outro. E às vezes, né, não é nem má vontade, às vezes é até uma falta de organização. Eu vou continuar lendo o documento, daí eu volto, Cris, pode ser? Já está acabando. Então, finalizando o escrutínio, será proclamado o resultado, tá? E 11, caberá à gestão que encerra seu mandato fornecer todas as informações necessárias para a boa continuidade dos trabalhos dos novos membros. Ponto final. Esse é o documento. Aqui daí a passagem de gestão, que a gente acha que acontece numa reunião, mas eu estou há 60 dias passando gestão. Na dança, não adianta. Ed, Cris, desculpa, eu só quero fazer uma pergunta para o Ed. Existe a chance da gente, enquanto colegiado, já que eles normalmente demoram para encontrar pessoas interessadas, da gente sugerir pessoas para eles indicarem, ou isso nunca seria possível? Existe. Vai que a gente tem um número de pessoas interessadas que se envolve de certa forma, que tem vínculo com a SEDAC, que a gente pode dizer, olha, adoraríamos que o João e o Pedro viessem, sabe? Para tentar, ou isso seria meio não legal? Eles são representantes, vai buscar representação específica do governo. Por exemplo, na dança, a gente teve mais inscritos do que eleitos. Então, eu sugeri, olha, tem gente que não foi eleita, quem sabe sejam nomes, né? São pessoas que já têm vontade de participar, mas não foi acatado. Então, dá para sugerir. Eu acho que também é muito uma conversa que pode rolar com a própria Adriana, que é diretora do Instituto, porque a maioria das indicações vem dos institutos. Então, talvez uma conversa com ela pode ser que role, sim, essa possibilidade. Sim, as indicações vieram pela Adriana, tá? Da última composição. Então, a sugestão é que a gente articule com ela. Beleza. Obrigada, Ed. Cris, com você. Eu acabei. Eu tenho alguma coisa Nesse ponto, eu até adianto, assim, eu e o Guilherme vamos ter uma reunião amanhã com a Adriana, né? E eu sugiro a vocês, especialmente para os que são de outras regiões, que já sondem possibilidades de indicações que a gente possa oferecer para eles também, para eles analisarem. Quer dizer, dar uns 3 nomes, não um nome, sabe? Dar umas possibilidades para eles analisarem, assim já vai adiantando a coisa, especialmente com relação às regiões, né? Que não seja daqui, e aí fica a critério deles também, né? Se vão pegar quem são conhecidos ou não, mas oferecer para ajudar, acho que não tem problema nenhum, né?
Outro ponto, eu, na verdade, levantei a mão para outra questão, que é o momento de todos nós começarmos a comunicar para todo mundo qual que é o papel do colegiado, como é que ele funciona, como é que é composto, que o trabalho é voluntário, quais foram as conquistas de cada, por exemplo, das gestões, das últimas gestões, quando se retomou os colegiados, e de que a importância desse fórum enquanto espaço de debate dos temas de interesse das artes visuais, tá? E do novo momento em que isso ganha um sentido redobrado, porque o atual momento é um momento de fomento direto, de organização desse sistema em que os municípios ingressaram no sistema. Então, é o momento das pessoas se envolverem para definirem as políticas públicas locais a partir da discussão regional, sabe? Eu acho que a gente tem que, de novo, levar para os pares e informar as pessoas sobre isso, para elas saberem por que é importante e, principalmente, atualizá-las, que as reuniões estão se dando, tá? Não, assim, a cada 15 dias, ou com uma frequência muito grande, mas, né, que vai depender de cada direção, né, de cada coordenação, mas, a princípio, as reuniões são remotas, tá? Portanto, permite que as pessoas participem sem precisar se deslocar, que esse era o grande entrave das pessoas do interior, porque muitas me dizem, quando eu digo assim, participa da reunião, elas me dizem, eu não aguento mais, porque eu precisava viajar sempre para fazer, e não sei, sabe? Então, existe essa memória, existe a memória do desgaste que era para as pessoas do interior participarem das reuniões, e isso tem que ficar claro, que as reuniões são remotas, tá? E, portanto, e que o calendário não é um calendário fixo, é um calendário que será discutido, tá? Boa, é uma boa observação. Gente, mais alguma dúvida sobre a questão das eleições? Ed, tu já concluiu? Sente satisfeito? Eu tô, se tiver mais alguma dúvida. Gente, a gente está uma comissão eleitoral pequenininha, tá? Se alguém mais tiver interesse que não vai concorrer e quiser participar, sempre é bom. Acho que é legal a gente, né, dar um pouquinho de trabalho mais no final, então seria interessante se alguém quiser participar, a gente convida, né, Guilherme? Sim, exorta as pessoas com muito entusiasticamente que participem. Por favor. E é isso, eu acho que agora começa esse trabalho de formiguinha, de a gente começar a convidar as pessoas a participar desde o início, né? A gente deixou uma margenzinha, né, da necessidade, se a gente precisar prorrogar uma semana, que pode ser que aconteça na dança, aconteceu, por exemplo, a gente prorrogou. Então, mas é legal se a gente já começar de início, porque daí a gente começa a ter frutos. E uma observação importante que a Cris fez a respeito das indicações que a gente possa fazer para a SEDAC, na dança, os indicados que entraram no colegiado de dança, indicados da SEDAC, são quase todos da região de Porto Alegre. Entende? Então, as representações que são de outras regiões são dos votados, dos eleitos. Então, é legal se a gente conseguir fazer essas indicações para a Adriana e a Adriana considerar essa possibilidade desses nomes que sejam de outras regiões funcionais. Eu acho que a gente pode ajudar, inclusive pode ser bem visto pela SEDAC. Então, só último verbete e acabou. É isso. Obrigado. Ju? Eu só queria colocar que eu acho importante a gente já, como colegiado, já todos preenchermos o documento, né, que o Edson colocou para votar, né, para votação, o primeiro documento para nós nos disponibilizarmos a votar, né? Então, já que todo colegiado, todos nós, membros, já preenchamos esse, até antes de começar todo o processo, quer dizer, a gente já começar a se mexer de estar todo mundo do colegiado engajado nisso, né? Já ter preenchido os formulários iniciais, para que a gente não deixe lá para o final tudo, né? Dá o exemplo. Exatamente. Pois é, Vivi, muito difícil. Muito difícil. E as pessoas ainda vão... Enfim,
É a tristeza dos colegiados, né? Não é só do de artes visuais. Se serve de algum consolo para vocês, não é só do das artes visuais, tá? O Edson tá aí, foi coordenador, participa ativamente do colegiado de dança, pode dar um relato bem parecido, assim, de que pro final eles até pararam de fazer reuniões porque as pessoas simplesmente não apareciam. Então, é isso. Tem que pegar as pessoas na rua, assim, sacudir as pessoas, assim, ó. Nisso convenhamos, né? Hoje já saiu uma pessoa, mas eu acho que até é alta a nossa participação aqui, tá? Porque eu sei que é bem difícil a participação. Eu vou fazer um relato sobre o colegiado de visuais, tá? Porque eu fui coordenador da dança e costumeiramente participo das reuniões dos outros colegiados. As discussões, isso precisa estar em ata, inclusive. As discussões do colegiado de artes visuais são de altíssimo nível e de altíssima participação. Então, assim, a gestão, Guilherme, Mona e Cris, é incrível, porque realmente fez muitos dos colegas terem um bom engajamento e traz discussões que são relevantes para a representação e realmente eu sinto um colegiado representante. Então, eu preciso fazer essa ressalva a respeito desse colegiado, porque é um colegiado que realmente tem responsabilidade sobre sua representação. A gente não pode falar de todo, porque a gente sabe que tem gente que não participa muito, enfim, não tá, mas quem está e as reuniões que eu participo é sempre muito prazeroso. Eu tenho o Cris, que é o meu marido, que mora aqui em casa, que é conselheiro do Estado de Cultura, e por inúmeras vezes as discussões, e para quem acompanha o Conselho Estadual de Cultura, vai conseguir perceber que as discussões levantadas dentro do colegiado de artes visuais do Rio Grande do Sul, muitas vezes elas são mais robustas, mais consistentes do que as próprias reuniões, algumas vezes, do conselho. Então, é difícil, Gui, eu sei que a gente acaba cansado, mas eu acho que o colegiado assim, de artes visuais fez um baita trabalho, tem feito um baita trabalho, e eu tenho o maior orgulho de estar com essas pessoas que estão aqui na tela, que são as pessoas que sempre estão, e estão sempre discutindo, e eu acho que as discussões são maravilhosas, então, mesmo, eu acho que a gente tem que ter orgulho do nosso colegiado, que a nossa participação é muito legal, muito efetiva, e muito, muito, muito responsável. Ai, que bom receber esse teu retorno, acho que faz a diferença para quem está aqui e para quem também se dedica assim, mais ativamente à organização desse espaço. Como é que vocês vão fazer sem a gente? Vivi, a gente segue na medida do possível participando das reuniões, né, e vindo e colaborando aí como membros externos, mas também considerando que a gente também tem outras, enfim, outras não prioridades, mas outras ocupações, outros trabalhos, mas eu espero que vocês sigam, enfim, também com um certo modelo de organização que foi deixado pela primeira gestão do Edson, da Mel e do Ben, depois pela minha gestão da Mona e da Cris, e sigam se inspirando nisso para a organização dos próximos anos do colegiado. Eu acho que o que a gente pode deixar é um modelo, porque as instâncias, elas são isso, elas são mais, precisam ser mais que as pessoas, né? Então, é isso. Mas seguimos, na medida do possível, também apoiando vocês. É isso aí. Eu queria fazer uma observação sobre essa tua fala, Edson, da qualidade das discussões aqui no Colegiado das Artes Visuais. Eu acho que isso se deve muito, eu e o Guilherme conversamos muito sobre gestão cultural e tudo mais, né, que participação não significa cada um fazer o que lhe dá na telha, significa um direcionamento claro, onde cada um sabe o que precisa fazer. Então, eu acho que esse processo dos instrumentos, tá, que estão sendo aperfeiçoados, eles também criaram essa combinação positiva. Fazer um plano de gestão, subdividir em temas e grupos, encabeçando a discussão desses temas, puxar isso e pautar, as coisas estão pautadas, direcionadas, e as pessoas sabem para o que elas devem contribuir como. Porque se a coisa está solta, as pessoas nem sabem por que elas estão lá, não sabem se tem o que contribuir, fica uma coisa meio só queixas e não sei mais o que, e as pessoas não têm saco para isso. Não, isso é desgastante. Então, eu acho que a gente está num momento em que os instrumentos de gestão e os instrumentos norteadores dos setoriais, eles estão amadurecendo.
E à medida que a gente vai aprimorando eles, os debates vão ficando melhor, sabe? Vão ficando menos desgastantes, menos dispersivos, mais focados, e eu acho que isso é o que gera o interesse e aprofundamento de cada tema, e não ficar com milhões de abobrinhas perdidas. Eu quero fazer uma ressalva que a Vivi falou ali, e se tu me permite uma última fala. Nas visuais a gente não fez muito, tá? Mas na dança eu fiz muitas vezes, e isso é permitido por regimento, por lei estadual. Quando se tem um assunto específico, que se tem dúvida, normalmente a gente vai criando GT, né? E a gente pode convidar pessoas externas, que não membros do colegiado, para fazer parte desses GTs. Então, por inúmeras vezes, eu convidei a Marlise Cris para fazer parte do GT. Ela não era membro do colegiado, mas ela fazia parte dos GTs para cooperar. Então, isso é interessante, a gente, às vezes, né, chamar pessoas para participar desses GTs todos. E uma pergunta agora, que eu não falei sobre isso na nossa comissão, Gui, mas talvez a gente pode, enquanto colegiado, organizar esse seminário sobre o Sistema Estadual de Cultura, ou a gente pode convidar a Marise para dar o seminário lá, aquele da reunião, tá? Então é uma coisa que a gente pode Gente, quero dizer que a aula da Marlise, se para nós já foi boa, lá em Cruz Alta, na conferência, ela arrasou. Está muito bom o material dela e está muito boa e muito clara e pertinente às colocações dela. Então, assim, se nós pudermos contar com ela de novo, seria maravilhoso. Se nós pudermos acordar com ela, se ela permite que a gente faça a gravação desse seminário dela para poder disponibilizar, seria grandioso, eu acho. Eu acho que sim, Ed, se tu puder conversar com ela a respeito disso, acho que para organizar para a reunião do dia 11 de setembro, aí ela faz num primeiro momento, na primeira hora inicial, e depois a gente faz a apresentação. Vai ser uma reunião longa, gente, mais cansativa, então também já peço que vocês se preparem para isso. E na segundo momento a gente faz, então, a apresentação do relatório de gestão também, né? Eu convido ela, sim, com certeza. Se ela tiver disponibilidade, ela vem, e, enfim, é bem tranquilo. E realmente é maravilhoso, Cris. Tem que assistir ela toda vez com o papel e a caneta na mão, porque vem muita coisa importante. Aí eu convido, pode deixar. Ótimo. E outra coisa que eu queria comentar é o Edson trouxe um ponto super importante, chamar membros externos e quem vai ficar no colegiado estimule a coordenação que vai assumir a fazer isso, né? Organizar os GTs, manter os que já existem, se faz sentido, ou fazer outros. E também o hábito das consultas públicas, né? A gente tem formulário do Google hoje para utilizar, então o colegiado pode fazer isso com mais frequência no futuro, fazer formulários para assuntos bem específicos, se forem bem organizados e com antecedência, e lançar para o campo, né? E o campo vai respondendo e o colegiado também vai ganhando cada vez mais legitimidade nas suas decisões, né? Enfim, acho que é por aí. A gente participa de GT, a gente participa, né, Ed? Participa. Eu estou ajudando a dança lá, né? Enfim, sigo no colegiado sem ser membro. Tem uma coisa que é importante que aconteceu quando eu assumi o colegiado de dança. Nenhum dos membros que foram eleitos estava no mapeamento da dança, na organização do mapeamento da dança. Então, no grupo de WhatsApp, eu mantive essas pessoas que eram do mapeamento, mesmo que elas não fossem membros, e elas eram designadas pelo colegiado como pessoas indicadas para acompanhamento do mapeamento. Ou seja, porque a gente tem no nosso projeto de pesquisa, né, o colegiado. Então, a gente também já tem que amarrar essa coisa de quais são as pessoas que estão no colegiado que não serão membros efetivos, mas que serão representações diretas do colegiado dentro do mapeamento. Isso tem que ficar amarrado para a continuidade do projeto, tá? Então, é importante a gente observar isso na saída já. Sim, isso é imprescindível, porque muito provavelmente o mapeamento ele continua para esse ano, até o final do ano e para o ano que vem. Então, é imprescindível que, sobretudo, a Cris seja convocada, porque tudo indica que é a Cris que vai... Tudo indica não. A Cris vai representar o papel de coordenadora técnica do Comitê Técnico do Mapeamento. Ela já foi indicada pelo Comitê Científico, por todos os pesquisadores por unanimidade, para desempenhar papel de coordenação técnica. Então, é importantíssimo que a próxima gestão do colegiado
institua o GT de mapeamento e mantenha a Cris, sobretudo, vinculada a ele. Se quiser me manter como coordenador do comitê científico, também posso ficar, mas é mais importante que a Cris esteja. Cris. Já entramos para a pauta do mapeamento, então? Sim, acho que a gente pode aproveitar, porque a Ju também precisa sair e... Ok. e Então estamos tá, com o pois horário é. avançado. E a Na Mona também verdade, precisa sair. eu acho que o entendimento do comitê científico foi que não poderia estar agora colocando uma pessoa que não acompanhou todo o debate do comitê científico, porque isso acaba resultando em retrabalho, em revisitar pautas e tudo mais, e isso se torna desgastante. Então, uma pessoa que acompanhou todo o processo garante uma continuidade no trabalho do comitê técnico, né? Então, em que ponto estamos? Conversamos com a Adriana Donato muito para saber dela, sobre a participação dela no comitê técnico também, algumas sugestões e tudo mais, e nessa conversa com ela surgiu vários pontos, dentre eles ela sugeriu algumas questões, inclusive de consultar o curso de pesquisadores, 2 pesquisadoras lá das políticas públicas, para poder talvez contar com bolsistas para fazer essa parte de compilação dos dados e relatório, né? Mas ela também mencionou sobre a possibilidade de se fazer uma busca com aplicativo sobre CNPJs de associações ou mesmo agentes que tenham sido contemplados em editais, se bem que a gente já consensuou ali no comitê científico que nós não entraríamos em investigação de documentos, né? Mas, enfim, existe essa hipótese. Ela disse que tem pessoas que têm aplicativos para fazer esse tipo de busca, tá? Que faz a busca direta. Então, ela ia consultar quanto que essa pessoa poderia cobrar para fazer esse tipo de trabalho, ainda vamos ver. Estamos conversando com a Jaqueline, que é para montar o projeto Jaqueline Beltrame, para montar o projeto de captação, né? Então, eu fiquei de passar o básico das coisas e entramos agora num detalhamento sobre esse processo de busca, né? De como é que vai se dar a busca por esses respondentes, tá? A Adriana Donato ficou bastante preocupada porque na pesquisa lá do observatório, 400 e, deixa eu até ver o dado, 400 e tantos municípios que tem, né, 97, eu acho, 497, só 156 responderam os formulários, e era super direcionado para prefeituras e secretarias. Então, existe, assim, uma preocupação desse método de acessar os respondentes. A gente vai revisitar, viu, Edson, os pesquisadores da dança, para saber exatamente como é que fizeram todo esse processo de localização e disponibilização dos formulários, né? Mas a gente também pensa em fazer uma busca ativa com relação a essas associações, por isso a Adriana acabou sugerindo essas pessoas que têm o serviço de aplicativo. Também curadores, gestores culturais, ou seja, pessoas que têm uma agenda de contatos grande do sistema, tá? Também pensamos na possibilidade dos conselhos de cultura municipais, que agora tem toda uma gama de municípios que ingressaram no sistema, mas tem que ver os conselhos que estão ativos e principalmente os conselhos que têm, de fato, representantes de artes visuais. Então, essa metodologia de como a gente vai acessar esses respondentes não está muito claro. Agora, a gente tem as universidades, a URGS, a UFPEL, a FURG, a Universidade de Santa Maria, o UERGS, que tem 23 cidades, a FEVALE, que tem 12 cidades, a UX, que tem 6 cidades, a Universidade de Passo Fundo,
podemos pensar, inclusive, na Unipampa, e só isso já dá 42 cidades de acesso. Agora tem que colocar por regiões, subdividir por regiões, pensando as universidades para fazer essa busca ativa, tem uma série de coisas para fazer, se a gente vai empregar alguma coisa em termos de bola de neve também, né? E também como a gente vai mitigar as barreiras para a resposta desses formulários, né? Então, problemas de falha de comunicação, de esclarecimento, de para que serve, qual a intenção sobre a proteção dos dados, essas coisas, né? Também a gente sabe que tem uma barreira ideológica, tá? Uma barreira contra qualquer coisa que envolva a cultura, tem aquele mito do trabalhador individual, ou pior, né, o hábito do trabalho individualizado, solitário de artista, e que nem sempre tem um trabalho coletivizado, então não se reconhece enquanto coletivo, às vezes não se reconhece enquanto respondente, barreiras tecnológicas, quer dizer, de acesso digital, ou dificuldade ou resistência de preenchimento online, né, porque a gente está pensando essa questão também muito no online, acho que impressão de formulários não cabe, são todas coisas que a gente tem que alinhar ainda, tá? Por que eu acho que não cabe preenchimento? Porque exigiria impressão, e porque a questão do sigilo dos dados, eu acho que fica muito melhor ir lá preencher direto lá no formulário online e sair direto. Uma coisa é ajudar a pessoa a preencher, outra coisa é estar os dados escritos, tudo lá à disposição de quem ajuda a preencher. Então, isso ajuda a resguardar os dados também, né? E a gente vai precisar, para ampla divulgação sobre o mapeamento, contextualizar o mapeamento, a relevância, explicar muito bem quem são os respondentes, né, frisar muito bem sobre a questão da proteção dos dados, e que vai resultar em dados estatísticos, que não é nome, também especificar que não há uma classificação de artistas, nem de qualidade daquilo que produzem, né. Então, assim, especificações sobre os agentes individuais que vão responder, sobre o que vai estar se considerando enquanto artista, né? E tem muita coisa para trabalhar, então, tá? Mas estamos nesse passo, então, de construção a um projeto para captação, tá? De pensar todos os passos desse momento do comitê técnico que vai ser remunerado, e a gente precisa garantir essa remuneração. Estamos nessa fase agora, tá? Então, eu vou entrar em contato com 2 pesquisadoras das políticas públicas, tanto para ver a possibilidade de bolsistas, quanto para ver também para elas darem uma olhada nesse nosso formulário e saber se essa plataforma Google é a ideal, se tem outras sugestões, também fazer uma consulta de aprimoramento também ali. Mas, a princípio, o trabalho do comitê científico foi muito bom, ficou o recorte ficou definido, o instrumento de pesquisa, que é esse formulário, que está super avançado, está praticamente pronto, tá? Está recortado, está direcionado, o foco são agentes individuais, são CPF, são pessoas, tá? Num recorte temporal 2020-2023, para a gente ter um entendimento também dos reflexos da pandemia e da LAB, um recorte de uma tentativa de abrangência de todo o Estado, né? E muito mais voltado para querer descobrir sobre questões dos sistemas de artes visuais, e menos, assim, da cadeia produtiva ou da economia da cultura, tá? É mais ou menos isso, então, que está definido, que já está pronto, e queremos ingressar na terceira etapa, que é a do comitê técnico, então.
Obrigado, Cris. Antes de passar para o Edson, só para responder assim rapidamente a pergunta da Vivi, temos uma ideia de equipe, Vivi. Talvez isso dê um direcionamento em relação ao orçamento, tá? Então, em termos de equipe, o que nós estamos prevendo? Um articulador por região funcional, então teríamos 9 articuladores funcionais, mais um na região funcional 1, teríamos 10 ao todo, articuladores por regiões funcionais, então 10 pessoas que receberiam, que seriam parte dessa equipe do projeto. Para além disso, a coordenação técnica, eu acho que é muito importante que essa pessoa receba uma remuneração, porque vai realizar um trabalho de organização de 9 pessoas mais uma, e para além disso, das outras equipes. Então, a gente vai ter, para além dessas equipes de articulação regional, sob a coordenação técnica, provavelmente ainda equipes para divulgação, então alguém do design, da comunicação, para fazer a comunicação nessa etapa de comunicação do projeto e ao final de publicação do e-book, né, de diagramação desse e-book com os resultados. E, para além disso, na época de coleta desses dados, em que os dados começarem a ser compilados, os dados brutos, a gente vai precisar de uma equipe aí de estatística, dados, matemática, então provavelmente 2 ou 3 pessoas dessa área. Então a gente está falando em termos de uma equipe de talvez 15 pessoas por projeto. 1 ano de projeto, no mínimo. Vai ficar para 24, gente, tá? Mas é isso, né? A vida é isso, a gente planta a sementinha e vai ver crescer bem depois, né? Paciência. Edson. Só para contribuir que a Cris falou, Cris, tudo que tu tiveres que falar a respeito do mapeamento da dança, que precisar de respostas, tu pode falar com a Marlise, que já conheceu, então vai ficar facinho. E a responsável principal assim do projeto de pesquisa é a Maria Falkenbach. Então são as 2 pessoas que, se tu conversar, tu vai ter tudo o que tu precisa. Toda questão de metodologia, dados sensíveis, é o caminho assim fácil, rápido, que tu vai chegar onde tu precisa em 2 direções. A Marlise Machado, que tu conheceu aí, né, do sistema, e a Marlise te coloca em contato com a Maria Falkenbach. Né? Eu não consegui entender o nome da segunda, porque o teu áudio está... Falkenbach, né? Falkenbach. A Maria Falkenbach. Ok, tu vai me escrever isso aí no WhatsApp, ok? Obrigada. Gente, quem sabe a gente encerra a nossa reunião, então. Temos mais algum assunto para tratar? Sentem-se contempladas, contemplados. Então, seguimos discutindo ali pelo colegiado. Eu mando entre hoje e amanhã, vou tentar terminar hoje, tá? O documento com as sugestões para a SEDAC, mando para vocês. E aí a gente vai recolhendo essas anuências de vocês até amanhã, e aí amanhã a gente faz o envio. E eu tenho que ver uma outra coisa agora com a Cris, que são as atas do colegiado que estão atrasadas. Enfim, que temos que botar tudo em dia e entregar essa documentação toda para a próxima gestão. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de todas, de todos. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Até logo. Boa noite. Beijo, gente. Só orgulho. Beijinhos. Obrigado pela presença, pessoal. Ju, melhoras. Bom descanso. Tchau, resistir até o fim. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Vivi. Cris. Tem certeza que tu quer discutir isso agora? Não é fugir da responsabilidade, é que eu tô louca de fome. Não, eu só vou passar, assim, eu acho. Eu vou... Deixa eu acabar com o áudio, a gravação, peraí. Na gravação. Tava gravando ainda.